João 6, 53 a 58, todos juntos. Respondeu-lhe Jesus, todos juntos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. De dois em dois vamos orar para que Deus fale aos nossos corações, para que Deus possa me usar, ter misericórdia de mim e falar aos nossos corações, para que nós sejamos transformados. Amém. Pode sentar. Embora seja verdade que quando nós cremos, quando nós recebemos Jesus, nós ganhamos a vida no céu, mas certamente este não é o grande motivo pelo qual Jesus veio. No final do 20 ele vai dizer, João escrevendo, na verdade, versículo 30, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O resumo da Bíblia que está nesse livro, João 3,16, quem sabe de cor? Então vamos lá. De tal maneira amou Deus ao mundo, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha o quê? Então diga para o irmão de novo, olha, de tal maneira Deus te amou e me amou, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. João 5, 24. 5, 24, vamos ler juntos aí, 24 a 26. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo,
mas passou da morte para a vida. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O próprio Cristo, Ele nos pega aqui do lado da morte, não é? E nos transfere para que tenhamos vida eterna. Então, por que veio Jesus? Para nos salvar, para que nós tenhamos vida e vida eterna. De tal maneira amou Deus ao mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê vá para o céu. Não é isso. É para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Aqui Jesus multiplica os pães. Capítulo 6, início do capítulo 6. 5.000 homens. 5.000 homens. Talvez as mulheres não tenham sido contadas, porque na época não era costume. Mas vamos supor que sejam 5.000 homens. Jesus alimentou esses homens com quantos pães? 2 peixes e 5 pães. Será que 5 pães e 2 peixes dá para alimentar 5.000 homens? Não dá para alimentar nem meu filho Gabriel. Eu me lembro do Gabriel lá em Portugal. Em Portugal tem uns franguinhos assim, bem pequenos, né? E a primeira vez que eu pedi um frango num restaurante, o garçom veio com aquele franguinho. O Gabriel olhou e falou assim: esse é o meu? Né? Agora ele vai pagar, ele já tem 2 e vem vindo aí o terceiro. 5.000 homens foram alimentados. Depois Jesus foi para Cafarnaum. E aqueles 5.000, alguns foram atrás, outros ficaram por ali. Cadê Jesus? Cadê ele? Já foi. Onde ele foi? Ah, vamos também. E foram para Cafarnaum. Chegaram lá. E Jesus, olhando, já viu a intenção e falou o seguinte: eu sei que vocês vieram ou não vieram por causa dos sinais. Vocês vieram, ou do sinal, vocês vieram por causa do pão. Pão de graça. Uma verdadeira padaria. Que alimentou 5.000, ainda sobraram cestos, e cestos de pães e peixes. Vocês não vieram por causa do sinal. E eu estava vendo um ditado chinês, que diz assim, que o homem apontou a lua, né? O sábio aponta a lua, e o tolo olha para o dedo do homem. E aqui é mais ou menos isso. O milagre, ou os milagres, ou os pães, eram apenas o dedo, apontando para Cristo, apontando para o reino de Deus. Mas o povo só via o dedo, só os pães. E meus irmãos, quantas e quantas pessoas vão atrás apenas de pão, de milagre, de cura, de prosperidade. Isso tudo são sinais ou o dedo de alguém que está apontando para algo que é muito mais importante. Jesus, através dos sinais, através dos milagres, ele estava apontando para o reino de Deus, ele estava apontando para ele próprio, ele estava apontando não para o pão físico,
ele estava apontando para o pão que desceu do céu. Ele estava apontando para ele mesmo. Eu sou o pão, o verdadeiro pão. Quem comer desta carne nunca mais terá fome. Você crê nisso? João, capítulo 20, versículos 30 e 31, ou melhor, esse eu já li. João, capítulo 6, e agora pega o capítulo 6, que foi aonde nós lemos aqui, e vamos acompanhando, porque está tudo, a maioria está tudo aí. João, capítulo 6, versículo 31. Diz o seguinte: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. E o povo confundiu o pão do céu com esse maná, mas esse maná era simplesmente o pão que alimentava o povo, tanto que ele precisava do pão hoje, amanhã, depois da manhã. E enfim, durante anos e anos comeram desse pão, desse maná, que desceu do alto. Mas Jesus disse, não é esse pão que desceu do alto, não é? Deixa eu ver aqui que eu perdi. Versículo 32, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos deu, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Diga aí para o irmão, olha, o pão que desceu do céu é que te dá vida, e vida eterna. Versículo 33, diz o seguinte, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Versículo 35, declarou-lhe Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Versículo 30, ou melhor, 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E versículo 53, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Será que nós temos vida? Lógico. Está todo mundo vivo aqui? Não é? Dá um beliscão aí no irmão para você ver. Ele está vivo. E se você desse um beliscão como minha mãe me dava quando eu era pequeno, você ia pular aí, mostrar que está vivo. Não, é verdade, mãe. É verdade. A senhora pegava a orelha e dobrava assim.
Nós estamos todos vivos, mas olha, você não tem vida em você mesmo. Você depende do maná. Eu também. Dependemos do pão de cada dia. Porque se você não comer, você vai ficar subnutrido e vai morrer. Você está vivo porque alguém tem te dado vida. E esse alguém é Deus. Mas Ele vai tirar, porque nós estamos condenados a isso. Sabia que hoje você está mais perto da morte do que ontem você estava? Eu estava tranquilo na praia, não agora, há 2 anos atrás, estava lá tranquilo, peguei minha esposa, vim embora, e no meio do caminho, eu já estava infartado, e poderia nem ter chegado aqui em Bauru. Graças a Deus, Ele teve ainda um pouco mais de misericórdia, e eu estou aqui, né? Mas eu sei que eu vou morrer. Nós sabemos que vamos morrer. Se há uma certeza que nós temos, é que nós vamos morrer. Mas então que vida é essa que Deus fala através de João, aqui nesse capítulo e no livro de João? É a vida eterna. E essa vida eterna não é a vida para todos sempre, ou seja, seria uma vida infinita, também é. Mas se nós pensarmos assim, que eu já tenho a vida eterna, eu me contento com essa vidinha que nós temos, que não procede de nós mesmos. A Bíblia fala que Deus tem vida nele mesmo. Cristo tinha vida nele mesmo. Ele morreu e Ele se ressuscitou. Mas nós não temos vida em nós mesmos. Um dia nós vamos morrer, um dia nós vamos ser enterrados e vamos virar pó. E é isso que nós somos. Pó. A não ser que eu coma dessa carne que Cristo fala nesse capítulo. A não ser que eu coma desse pão que desceu dos céus. A não ser que eu coma e beba a ceia do Senhor, crendo que eu estou comendo de Cristo. Porque isso me dá vida eterna. Nós sabemos que tem palavras gregas que sobram, né, no vocabulário, e na nossa língua faltam. Por exemplo, o amor. O amor tem o ágape, que é o amor de Deus. O amor tem o filéu, que é o amor fraternal. Tem o amor eros, que é o amor erótico. E a palavra vida, ela tem também algumas palavras que significam e são traduzidas como vida. Mas, por exemplo, a vida de uma planta tem um nome que me fugiu agora, que é, alguém sabe? Deixa eu ver aqui se eu anotei. É biológico. Biológico. A vida, existe outra palavra que é a vida psíquica. Mas existe uma palavra em grego que é a vida eterna, que não significa infinita, mas é um tipo de vida celestial. É um tipo de vida que João escreve, é a vida abundante, que Jesus fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E só conhece essa vida
quem recebe Jesus, quem crê em Jesus, quem come desse pão, quem come da carne de Cristo, que é o que nós vamos fazer hoje. Mas não basta fazer hoje. O maná descia dia após dia. Ele continua, nós damos graças da oração que Jesus nos ensinou. Pai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E Jesus desceu para nos alimentar diariamente. E o que significa isso? Significa andar com Cristo, ter comunhão com Cristo, comer dele dia após dia, considerar ele uma unidade comigo, eu fazer unidade com ele, ter unidade com os irmãos, considerar os irmãos. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o pão da vida. Como eu, quando olho no espelho, tenho decepções comigo mesmo. Não pela minha fisionomia, mas pelo que eu sou, né? Pela minha fisionomia também, né? Eu poderia ser loiro, de olhos azuis e tal, mas eu olho no espelho e eu vejo um pecador. Eu olho no espelho e eu vejo, e não preciso olhar no espelho, quando a minha mulher olha para mim, eu me vejo no olhar dela. Conforme o jeito que ela olha, eu já sei. Você, Bilão. Você já olhou para a tua esposa assim e vê, né? Quem já teve essa experiência? Você vê pela fisionomia dela que você não está agindo bem, que você não está legal, né? Pode levantar a mão, pode levantar a mão. Agora você, esposa, você também, não é? Nós não prestamos, sem Cristo, sem Deus, nós não somos nada. O apóstolo Paulo escreveu e disse: o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, e o mal que eu não quero eu vivo fazendo. Eu espero que quando nós estivermos comendo do pão e bebendo do vinho, você se lembre que Jesus foi para a cruz por tua e por minha causa. Jesus se quebrou, assim como esses pedaços de pães estão cortados, para que nós fôssemos um. Jesus derramou do seu sangue e venceu a morte na cruz, por tua e por minha causa. Mas ele fez isso consciente. Isso não foi para ele um castigo, ele fez isso consciente, por amor a nós. Ele fez isso sabendo que ele tinha vida nele mesmo, para que nós pudéssemos também participarmos da vida abundante, da vida eterna, essa vida que tem uma qualidade que o Espírito Santo nos garante, através do fruto do Espírito: amor, paz, alegria, longanimidade, bondade e etc. Domínio próprio. É uma vida que nós já recebemos. Quem tem o Filho, a Bíblia diz, tem a vida. E quem não tem a vida. Isso está lá em 1 de João. Vamos lá? 1 de João,
Agora não é o Evangelho, é lá atrás. Alguém sabe aí o endereço? 12. Poxa, está anotado aqui. Vamos começar no 10. E agora nós vamos ficar em pé e ler juntos o 10, o 11 e o 12. Em pé, bem alto. Vamos ler aquilo que João escreveu aqui. Todos juntos. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essa é a palavra do Senhor. Eu convido os presbíteros, diáconos, diaconisas que venham à frente e os pastores que vão dirigir esta ceia. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.